Voltamos com o Pampa Boa Noite, que hoje conta com as participações do Procurador de Justiça Antônio Bastos, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamáquia, o presidente da Câmara Municipal de Pelotas, vereador Eduardo Leite, integrante do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, o deputado estadual, futuro federal, José Esperotto, o doutor Ivo Nesralla, que é presidente do Instituto de Cardiologia e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e o nosso Antônio Carlos Baldi. A pergunta feita no final do bloco anterior, pelo doutor Nesralla, por que a demora, a extensão por 10 anos para a construção da obra que vai nos permitir uma segunda ponte sobre o Guaíba? Burocracia. Tá bom, então tá. Burocracia. Antônio Carlos Baldi. Ô, Armando, existe uma coisa que eu não tenho a pretensão de dizer nada que vocês não saibam. Contrário, eu vou dizer o que todo mundo já sabe. Não tem nada a ver o tamanho do nosso imposto. É quanto volta. Nós temos na Escandinávia tributos que vão acima de 50%, mas retorna tudo. E aqui nós ficamos lá no fim. Olha aqui, 50 aqui é caríssimo. Lá é dado. Tu nasce com colégio, tu tá com 2 semanas de nascimento, tu já tem escola marcada, tu já tem, até a tua sepultura já está numerada. Tu faz 1 semana que tu nasceste. Nós temos uma carência de gerência. Capital humano, sem gerência, é mesmo que ninguém. É o que é que é. O problema é que tivemos falta de eficiência e falando-se em novos impostos, né? Esse é o maior problema. Tu pega o melhor negócio do mundo, pega num shopping, num supermercado, tira a eficiência da gerência e ele fecha em 6 meses. Mas aí eu acho que o Baldi coloca com muita propriedade, né? O retorno. Quanto é? Volto a trazer um dado que pouco tempo atrás, neste programa aqui, ainda conversávamos e eu trazia. Um estudo feito, um levantamento feito por um Instituto de Direito Tributário, há pouco tempo atrás, cotou entre 30 países o retorno, ou seja, a equação entre cobrança de impostos e retorno. O Brasil ficou entre um dos países que mais cobra impostos e ficou, sabe em que lugar? Em 30º lugar, no que retorna impostos. No que retorna algo em termos de segurança, educação, né? Mobilidade, saúde para a sociedade, para a população. Isso é possível, isso é uma questão efetiva de... Vocês falaram aqui... Isso é de fato algo que nós temos que discutir hoje. Vocês falaram aqui hospital público, hospital privado. Hoje se discute muito essa questão. Há aqueles que discutem que o hospital tem que ser somente público. Outros dizem que não, tem que ser privado. Eu discordo dessa teoria. Eu acho que tem que ser uma mistura do público com o privado. E dou como exemplo o próprio Instituto de Cardiologia, que é uma mistura do público com o privado. Bem administrado. Prédio de passagem. Muito bem administrado. Público, mas a administração é privada. Então, esse é o grande monte, o grande problema da discussão Mas, doutor Ivo, eu já não discuto mais nem se ele tem que ser público, se ele tem que ser privado, se ele tem que ser misto, e quando vem do senhor para nós é uma aula, né? Com relação ao que o senhor colocou. Mas o que nós temos que olhar hoje é o fato que nós temos emergências, hospitais absolutamente lotados. E pegando o exemplo que trouxe agora, nós temos 2 hospitais, um deles estava pronto, que estão fechados em Porto Alegre. Vou colocar mais Isso é possível. Não quero saber se é público, se é privado, mas tem que funcionar o hospital. Vou colocar mais um ali em Barra do Ribeiro, tem um hospital. Que é outro escândalo, tem um hospital novo, equipado, que não abre, não funciona. Exatamente. Eu acho que aí está o X da questão. Se nós tivéssemos uma entidade privada que assumisse esses hospitais, seria diferente. Essa discussão se conecta com aquilo que nós falávamos sobre a ponte, né? Eu trago esse tema, assim, porque na minha vida política, por mais jovem que eu seja, já é intensa, assim, de 8 anos para cá que eu estou na vida pública, e eu percebo justamente que o debate ideológico sobre a participação da iniciativa privada no serviço público, ele acaba emperrando muitas coisas que poderiam acontecer. Portanto, é um debate a ser feito, sim. Ora, hoje se reconhece que a parceria público-privada pode ser, se não a solução, certamente ajudar a contribuir muito nas demandas, no atendimento às demandas da sociedade. Manifestação do ouvinte Sérgio Augusto de Canguçu. Ele disse que ficou perplexo
vendo médicos em Brasília que ganham mais de R$22 mil e não vão trabalhar. Ficam atendendo nos consultórios particulares. E vem o secretário do Distrito Federal falando que vai reduzir a carga horária dos mesmos, pois eles não trabalham mesmo. Em um país sério, os 4 médicos citados na reportagem, divulgada em rede nacional, deveriam sair algemados. E completa o senhor Sérgio Augusto de Canguçu. Agora entendo porque o doutor Argolo é contra trazer médicos do Uruguai, da Argentina e de Cuba. É verdade, tem razão, ele. Mas na ausência da... Tem muitos médicos que ganham e ganham muito pouco. Recebem muito pouco, espalhados por esse Brasil afora. Nós temos... O Bode, dentro dessa área de medicina, só para... dessa área de medicina, a questão não é a questão do Bastos criar mais novo imposto, como eles estão atribuindo. Sim, agora, não, muito antes, pelo contrário. O que nós queremos é racionalizar, claro, e diminuir. Não, e eu sou de acordo, porque eu sou um defensor para baixar os diminuídos os impostos, desde que cheguei na Assembleia. Porque hoje estão se discutindo novamente em Brasília a criação de uma taxa, de uma contribuição, que isso é imposto. Exatamente. Eles só maquiam com outro nome. É verdade. Bom, a questão da saúde pública nesse país é uma questão de gestão. O exemplo está aqui, no Instituto de Cardiologia. Exatamente. Questão de gestão. Dinheiro tem e sobra. Se nós temos aqui a gestão, até a própria corrupção diminuiria. E tu sabes o que é a gestão? Gerência. Exatamente. Uma gerência. Olha aqui, uma das coisas que irritava muito a antiga União Soviética era a Escandinávia, que não era nem lá nem cá, era a terceira via. Era chamado da terceira via. Era um imposto, um tributo elevado, o Estado intervindo na tua vida privada, porque tu ganhava 100, ele pegava 70. Era isso aí. Nós temos 3 objetivos e qualquer um pode ser gerente se obtiver isso aqui. A primeira, saúde. A segunda, o conhecimento. Eu não boto educação é em casa. Eu quero falar em conhecimento, para preparar o capital humano. O capital humano é essencial para o sucesso da nação. Então, repetindo, saúde, conhecimento e segurança. Pronto. O resto acontece ao natural. Deixa a sociedade fazer. O Jornal O Sul destaca na edição de hoje, aliás, muito bem editadas as 2 páginas, protestos contra o sistema financeiro e classe política atingem vários países. Em Roma, manifestantes quebraram vidros e queimaram carros. Onda de protesto contra o setor financeiro e a classe política. Começou na Espanha e está ganhando força. Nos Estados Unidos, inclusive aqui, houve manifestação. E a Grécia, que faz uma greve, uma passeata de manhã, outra ao meio-dia, uma de tarde e uma de noite. Mas a Grécia está no estado de desespero. Sabe o que o grego quer? Que o mundo, principalmente a Europa, sustente a vidinha deles. A greve é um protesto contra a severidade do orçamento. Medidas severas no controle da despesa. Eles querem Copa Franca. Mas eles querem cobrar uma conta que a Alemanha nazista deveria para a Grécia. Precisa ler sobre isso. É que houve uma ocupação de mais de 14 anos, inclusive o Hitler teria obrigado os gregos a fazerem um empréstimo a fundo perdido para a Alemanha. E agora, dentre os pleitos dos gregos, está uma cobrança da Alemanha. Mas a Alemanha diz que já foi, ao longo do tempo, tentando reduzir essa conta. Então, este é o impasse. E os gregos insatisfeitos fazem uma passeata de manhã, outra à tarde e outra à noite. Esse é o quadro. Eu tinha, já não está mais por aqui, um amigo, um judeu, e o pai recebia todos os meses, religiosamente, um cheque do governo alemão, que era uma indenização sobre objetos de arte, indenizações no tempo da guerra. E chegava um cheque que não era pequeno, não vou me atrever a dizer o número que eu me esqueci, mas mensalmente. Falei desviei da... Temos aqui mais manifestações. Dona Nani de Sapucaia do Sul, boa noite. Ela, além da referência feita ao Hospital Ipiranga, que não funciona, ao Lazaroto, que não funciona,
ela refere o antigo prédio de Santo Antônio, da Santa Casa, no 4º distrito. É que o Santo Antônio passou para a Independência. Aquele hospital que está fechado lá na Avenida Ceará, na esquina, à direita. A falta de leito, a superlotação são sempre... não levou filhos lá. A falta de leito, a superlotação, sempre faladas, mas esquecem quando poderiam estar disponibilizados à população esses hospitais citados. Isso é uma realidade em todos os municípios, né? Pelotas também não escapa dessa realidade. O governo tem feito de tudo para encontrar pessoas, entidades que possam administrar esse hospital. Eu sei isso, porque nós já fomos procurados para administrar o Hospital Independência, por exemplo. E é muito difícil pegar um hospital praticamente quebrado e tentar administrá-lo. É muito difícil. Precisa ter uma série de outras nuances que vêm junto com a administração. O Santo Antônio foi transferido para a área do complexo da Santa Casa porque a densidade populacional do Santo Antônio já não comportava. O 4º distrito era uma área de ocupação intensa por operários, muitas fábricas. As fábricas foram desmobilizadas, os moradores saíram de lá, hoje é uma área de depósito. Foi o motivo que levou à construção do Hospital Santo Antônio, que é um hospital modelar, um hospital maravilhoso, instalações, atendimento. O Hospital Santo Antônio da Santa Casa é um modelo no país. Outra manifestação do senhor Rui Moraes dos Santos, de Santa Cruz do Sul. Boa noite a todos. Esta também é a minha pergunta. Por que obras públicas no Brasil levam tanto tempo para serem concluídas? Foi citado por um dos participantes que no Japão as construções são rápidas. Informo que na China foi construída uma ponte com 43 quilômetros em 4 anos. Em 4 anos. Sim. Esta é a eficiência que nós buscamos. Claro que a burocracia existe em certa medida para a própria lei de licitações, que envolve toda uma burocracia para evitar-se a rigor o desperdício, né? E o desvio, não só o desvio de recursos, como também o desperdício. Mas claro que nós temos que aprimorar as ferramentas. Então... Da Igrejinha, senhor Alessandro Cripa. Falando em impostos, um automóvel comprado por uma empresa em que o senhor Cripa trabalha em São Paulo custa 78 mil com 2 anos de garantia. O mesmo carro foi comprado pelo escritório no trabalho do senhor Alessandro, comprado no Canadá, pagaram 20 mil dólares, em torno de 36 mil reais, e 8 anos de garantia, e não os 2 daqui. Se queimar uma lâmpada, a revenda também troca sem nenhum custo. E o canadense tem saúde, educação, segurança e o mais importante, o governo não desvia dinheiro. Muito obrigado, senhor. Vai aumentar o preço do carro agora também, né? Vai aumentar o preço dos carros também. Não, e tem mais. Ele disse uma verdade, não tem corrupção. Aí são os grandes problemas, né, doutor Ivan? Porque, na verdade, quando todos nós nos rebelamos contra tudo isso que foi dito aqui agora, né? Falta de segurança, falta de investimento na saúde, falta de investimento na educação, onde é que estão esses recursos? Esses recursos estão indo para o ralo da corrupção. Isso é que nós temos que denunciar cada vez mais. Por isso a eficiência do Estado. Isso a falta e essa falta de transparência, essa falta de transparência. O safado que rouba, a punição já é michada, quase decorativa, e onde é que está o produto do afano? Mas, Baldi, por isso ele tem casa, ele tem iate, ele tem 3 carros na garagem. O ponto fundamental de tudo isso que nós estamos dizendo, se nós pudéssemos resumir isso numa frase, é a seguinte, a impunidade é o verdadeiro fermento, é o verdadeiro combustível para a corrupção. Enquanto nós continuarmos tendo nesse país impunidade, nós vamos continuar tendo cada vez mais o crescimento da corrupção. O senhor Peter diz, se o Antônio Carlos Baldi tivesse uns 20 anos a menos, queria que ele fosse nosso presidente da República. Olha só, um lançamento, hein? Um lançamento informal aí. Lançado uma candidatura aqui, olha aí. Uma candidatura. Sabe pensando na candidatura aqui? Ia ser um perigo, porque eu ia ser... Eles me não apagaram uma juíza, não encheram ela de pau, não aumentaram o peso dela com 20 tiros. Nós não íamos deixar. Vamos ao ponto final. Patrocínio de Daisul e Gibo. Até já.